Nesse exercício 9, ele está dizendo que um barco percorre um trajeto de descida de um rio, ou seja, a favor da correnteza, com a velocidade de 2 metros por segundo em relação à água. Então, vamos esquematizar essa primeira situação. Um barco vai sair do ponto A para um ponto B. Esses dois pontos, eu não sei qual a distância entre eles, então eu vou dizer que é D. A correnteza está no sentido do movimento, então vai sair o barco aqui. Esse barco vai ter uma velocidade V do barco em relação à água. E aí, a velocidade total desse barco, ou a velocidade desse barco em relação ao solo, em relação à terra, vai ser a velocidade dele em relação à água, mais a velocidade da correnteza, porque essa correnteza, no mesmo sentido, ajuda o barco. E com essa velocidade, o barco consegue percorrer a distância D num tempo T1. Velocidade é ΔS sobre ΔT. E ele diz que essa velocidade do barco em relação à água vale 2. Então, 2 mais VC seria igual a D sobre T1. Se a gente isolar esse tempo T1 aqui na equação, a gente vai ter que T1 vezes 2 mais VC é igual a D, ou seja, T1 é igual a D dividido por 2 mais VC. Vou guardar essa informação. Agora, a seguir, ele diz que na subida, contra a correnteza, o barco vai retornar ao ponto de partida com uma velocidade de 8 metros por segundo também em relação à água. Desenhando essa segunda situação, a correnteza está aqui descendo o rio, o barco vai partir do ponto B e chegar no ponto A. A distância entre esses dois pontos continua sendo D, mesmo que a gente não saiba quanto é esse D. E agora o barco vai vir nessa direção, contrária à correnteza, com uma velocidade do barco em relação à água, que agora vai valer 8. É como se ele tivesse aumentado a força do motor, a potência desse motor. Dessa forma, a velocidade do barco em relação ao solo vai ser a velocidade dele em relação à água, menos a velocidade da correnteza, já que agora essa correnteza está contrária, está atrapalhando. E com essa velocidade, ele vai percorrer uma distância D num tempo T2. Então, 8 menos VC vai ser igual a D sobre T2. Da mesma forma, isolando esse tempo T2 da volta, T2 vezes 8 menos VC igual a D, então T2 igual a D sobre 8 menos VC. Vamos guardar aqui essa informação. Ele diz que a velocidade da correnteza sempre é constante, então o VC que está aqui nessa equação é o mesmo VC que está aqui nessa equação. E além disso, ele diz que a soma dos tempos de subida e descida, que a gente chamou de T1 e T2, é igual a 10 minutos. Colocando no SI, 10 minutos é o mesmo que 10 vezes 60, já que cada minuto tem 60 segundos, e isso dá 600 segundos. Então, T1 mais T2 é igual a 600 segundos. Então, D sobre 2 mais VC mais D sobre 8 menos VC é igual a 600. E agora ele quer saber qual a maior distância em metros que o barco pode percorrer nesse intervalo de tempo. Então, vamos procurar quem é essa distância D. Então, vou colocar D em evidência, vai ficar D que multiplica 1 sobre 2 mais VC, mais 1 sobre 8 menos VC. E esse produto é igual a 600. Vou fazer agora a soma dessas duas frações. D que multiplica. Embaixo vai ficar 2 mais VC vezes 8 menos VC. E em cima vai ficar 8 menos VC vezes esse 1, mais 2 mais VC vezes esse 1. E esse produto tem que ser igual a 600. Simplificando a fração, a gente vai ter que D, que multiplica menos VC mais VC cortou, 8 mais 2 é 10, dividido por 2 mais VC vezes 8 menos VC, isso é igual a 600. Então, 10D sobre esse produto, já realizando o produto,
VC vezes menos VC vai dar menos VC ao quadrado. VC vezes 8 dá 8VC. Mais 2 vezes menos VC, menos 2VC. 2 vezes 8, 16. Então, 10D dividido por isso é igual a 600. Simplificando os dois lados da equação por 10, aqui sobra D e aqui sobra 60. Vou isolar o D, passando esse denominador para lá, multiplicando esse 60. Então, a gente vai ter que D é igual a 60 vezes isso. Então, 60 vezes menos VC, menos 60VC ao quadrado, mais 8VC menos 2VC, 6VC, vezes 60, 360VC, mais 16 vezes 60, que é 960. E agora, para a gente procurar qual a maior distância possível, a gente depende desse valor da correnteza. O valor da correnteza é constante, mas para cada valor de correnteza, a gente tem um valor de D diferente. Como o exercício não disse quanto é esse valor da correnteza, a gente vai analisar como se comporta essa função e procurar o maior valor de D possível. Essa função é uma função quadrática, então ele tem o formato de uma parábola, onde o A dessa parábola é menos 60, então é uma parábola com a concavidade virada para baixo. O B dessa parábola é 360 e o C é 960. Então, fazendo um esboço dessa situação, para VC igual a 0, daria 960 e a parábola está com a concavidade virada para baixo. Dessa forma, a maior distância possível, então aqui a parábola se comportando para os possíveis valores de VC. E aqui o resultado dessa conta quadrática é a distância D. Então, o maior valor possível de D seria aqui o maior valor dessa parábola. E o maior valor de uma parábola acontece no seu vértice. Esse valor aqui de VC seria o x do vértice. X do vértice, lembrando da matemática, é menos B sobre 2A. Então, o x do vértice aqui vai ser menos 360 sobre 2A, que vai dar menos 120. Então, esse x do vértice é 360 por 120, que dá 3. Vamos agora procurar, então, quem é o y do vértice. Porque para esse x, eu sei que a distância é máxima. Então, vou substituir esse valor de x do vértice aqui no VC. Vamos ter que o D máximo é igual a menos 60 vezes 3 ao quadrado, mais 360 vezes 3, mais 960. 3 ao quadrado, 9, então menos 540, mais 3 vezes 360 vai dar 1080, mais 960. 1080 menos 540 dá 540, mais 960, esse valor é 1.500. Como todos os valores estão no sistema internacional, 1.500 metros é essa distância máxima. Agora vamos olhar as alternativas.